E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Amigos ouvintes, muita alegria que retornamos aqui para mais um episódio, né? Um episódio de leitura e meditação na mensagem de Nosso Senhor Jesus Cristo através da obra Nosso Lar, ditada pelo Espírito André Luiz na psicografia de Francisco Cândido Xavier. Caros amigos ouvintes, vamos então continuar o nosso estudo. Estamos no capítulo 5, cujo título é Recebendo Assistência, e nós vimos no último programa a conversa que o Lísia está tendo com o André Luiz sobre a questão dos passes e sobre a questão da cura, da verdadeira cura. Comentamos que a verdadeira e a única cura é a cura espiritual. É aquela que cada um se proporciona. A medicina da terra é muito importante, muito valiosa. Ninguém deve deixar de buscá-la para ajudar na recuperação da saúde, mas precisamos nos conscientizar que a cura real é individual e intransferível. Cada um de nós precisa saber qual é o comportamento equivocado que está desenvolvendo e começar o seu trabalho de cura. Não é? A gente ia comentar no programa passado, mas não deu tempo, vamos comentar agora, que na Revista Espírita de julho de 1867, Kardec vai publicar uma dissertação de São Luís sobre a cura moral dos encarnados. Olha só. Então, o que o Lísia está falando para o André Luiz, Kardec já havia estudado em suas obras. E ele vai colocar na Revista Espírita de julho de 1867 uma dissertação sobre a cura moral dos encarnados, que é a principal, é a que devemos buscar. Então, o moço cego, ele estava sendo ajudado através de passes, de orientações, e ele não estava melhorando. Então, São Luís, ele diz que esse moço, ele primeiro devia buscar a sua cura moral ou espiritual. Ele não estava sendo obsediado, não. Ele estava atraindo com o comportamento equivocado dele, ele estava atraindo certos espíritos. Então, ficava difícil os bons fluidos espirituais trazerem benefício para esse moço cego. É o que o Lísia está dizendo para o André Luiz. Realmente ele vai receber o alívio através dos passes, mas que ele buscasse, porque se a gente lembrar, o André Luiz já está começando a reclamar, já está ficando triste, já está se achando a pior pessoa do mundo espiritual, já estava se autodenominando de perverso, e não é por aí. Então, Kardec, quem tiver interesse, buscar na Revista Espírita de julho de 1867, essa dissertação que São Luís fala sobre a cura moral dos encarnados. E nós paramos, nós nem chegamos a concluir o parágrafo 34, então nós vamos retomar a leitura e vamos continuar a nossa conversa, que é um assunto muito interessante. Sobre enfermidade, sobre cura, sobre passes. Começa assim: não observa o tratamento especializado da zona cancerosa? Pois note bem, toda medicina honesta é serviço de amor, atividade de socorro justo, mas o trabalho de cura é peculiar a cada espírito. Meu irmão será tratado carinhosamente, sentir-se-á forte como nos tempos mais belos da sua juventude terrena,
trabalhará muito e creio será um dos melhores colaboradores em nosso lar. E só para fazer assim, tipo uma fofoquinha, aqui já dá para, assim, o Lísias está pontuando assim subliminarmente que ele já conhecia o André Luiz. Porque ele não ia falar isso de um espírito que ele não conhecesse. Ele sabia da capacidade do doutor André Luiz. Ele sabia quem era aquele que partiu em missão para a Terra e, infelizmente, não conseguiu concluí-la. Então, aí ele fala, não é? E creio será um dos melhores, melhores. Ele tá, olha, o André Luiz ali estava achando perverso, choramingando. Como é que ele vai falar isso se ele não conhecesse André Luiz, não é, meu povo? Então, uma fofoquinha básica aqui, ele parece que o André Luiz já teria saído de nosso lar com uma missão e, infelizmente, fracassado, mas ele não lembra, né? E graças a Deus, por enquanto, não lembra. Como a grande maioria de nós, todos nós, a nossa encarnação, todas as pessoas que nós conhecemos e que não conhecemos, todas as encarnações são muito bem planejadas, muito bem cuidadas, né? Muitos de nós assinamos documentos nos comprometendo a fazer isso ou aquilo. Então, nós estamos ligados a alguma colônia, algum posto de socorro, alguma região do plano espiritual. Nós somos tutelados de alguém. Sempre, os espíritos dizem isso. É claro, todos somos tutelados de Jesus. Eu estou dizendo de uma maneira assim, mais particular de cada um de nós, como a Teresa falou. Então, todos nós somos tutelados de alguém. E nesse trecho que o Lísias comenta com ele, que está dizendo que ele vai se sentir forte como nos tempos mais belos da sua juventude terrena. Por quê? Por quê? Allan Kardec fala isso. O espírito, quanto mais a consciência tranquila, mais a aparência dele é melhor. Nós já falamos isso aqui anteriormente, né? Nós temos um escafandro, que é o corpo, que muitas vezes ele tampona a realidade interior nossa, a maioria das vezes, quase sempre. Digamos que sempre. Ele tampona essa realidade. Muitas vezes nós estamos muito mal por dentro, muito revoltados ou deprimidos ou assim, ou ansiosos de alguma maneira, mas isso não vai se expressar muitas vezes nas nossas faces, porque nós temos que trabalhar e sorrir. O nosso salário depende daquilo ali e a gente não pode transferir para o cliente ou para quem quer que, dependendo do que a gente trabalhe, ou para o paciente, ou para o cliente, ou para o freguês, ou para o patrão, aquilo, porque ninguém tem nada com isso. Nós temos o nosso ganha-pão. Então, muitas vezes, quase todas as vezes, né, nós tamponamos isso, essa imagem real daquilo que nós estamos sentindo, daquilo que nós ainda somos, muitas vezes. Mas no plano espiritual não é assim. Lá transparece a realidade dos fatos. Então, quando ele diz para o André Luiz que ele vai sentir-se forte, como nos tempos mais belos da sua juventude, ó, que beleza, porque ele vai ser um grande trabalhador, que é o que a Teresa falou. Ele vai trabalhar no bem, ele vai crescer, ele vai para cima, ele vai para frente, eles sabem disso, né? O André Luiz que ainda não sabe, porque já o conhece. Porque já o conhece, e sabe do temperamento dele. E aproveitando, Teresa, uma página aqui do livro Pão Nosso, né, ditado pelo Espírito Emmanuel, página do capítulo 44 do livro Pão Nosso, Curas. Ele diz assim, olha só, o que ele fala nessa questão de curar. É sempre útil curar os enfermos. Sempre útil, caso haja permissão de ordem superior para isto. Claro, sempre há permissão. Vimos isso agora, presentemente, na pandemia. Muita gente que nem vacina tomou, nem gripe pegou. Conhecemos 2 casos assim, particular nossos, né? Mas, né? Contudo, não fizeram o certo. Não fizeram o certo. Ah, isso que eu ia falar. Obrigado. Não fizeram o certo, mas não estava no programa. Não fizeram o certo. Porque o certo, quando a gente sempre fala aqui, os espíritos dizem que é a nossa preservação dessa máquina fisiológica que nós temos, emprestada. Aí o Emmanuel continua. Contudo, em face de semelhante concessão do Altíssimo, é razoável que o interessado na bênção reconsidere as questões que lhe dizem respeito, compreendendo que raiou para o seu espírito um novo dia no caminho redentor, que é o
Quem está dizendo que se você for agraciado por uma cura de uma enfermidade, foi com permissão de Deus e que nós reconsideremos várias questões íntimas nossas, dizendo que é um novo dia, uma nova oportunidade no caminho da nossa redenção, não é? Que é o que está acontecendo com o André Luiz aqui. Ele está tendo uma nova oportunidade, vai ser curado, só que o Lísia já está dando spoiler para ele. Ó, você vai se sentir forte novamente como um dos mais belos da sua juventude. Porque se o André Luiz, gente, tivesse no seu orgulho, no seu egoísmo ainda, enraizado como ele estava no umbral ainda. Quem tirou o André Luiz do umbral? Ele mesmo. Ele mesmo. Né? Ele mesmo. E agora o Lísias vai dizer uma coisa muito importante para André Luiz. Entretanto, a causa dos seus males persistirá em si mesmo, até que se desfaça dos germes de perversão da saúde divina que você agregou ao seu corpo sutil pelo descuido moral e pelo desejo de gozar mais do que os outros. Não é? Somos nós, bem nós, né? A gente acha que a gente é primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarto eu. Então, é muito importante. Olha, você vai ficar parecendo jovem novamente, você vai ficar com disposição, mas cabe a você o trabalho de fazer essa manutenção de saúde. Porque senão, é como Jesus falou, vai acontecer coisa pior. Porque quando um espírito mau sai da casa, e se você cuida da casa, mas não realmente não se cura realmente, ele volta e ainda traz com ele mais 7. Então, a gente lembra aqui de uma pessoa que é um exemplo de um outro livro de André Luiz, no Missionário da Luz, no capítulo 19, tem o Anacleto, que é uma pessoa que vai tomar passe na casa espírita, mas ele vai tomar, o André Luiz vai ficar sabendo que ele é um caso de 10ª vez. Não que todo mundo seja assim, mas a gente, a partir daí, sabe que aquela pessoa que vai à casa espírita em busca de ajuda pelo passe, se ela começa a não colaborar, que era o caso desse Anacleto... Capítulo 19. Capítulo 19, do Missionários da Luz. Era o caso dele, eles vão dar passe até... no caso desse Anacleto, seriam 10 vezes. Mas depois daí, era com ele. Porque o que eles percebiam? Ele ia lá, tomava passe, todo mundo ajeitava tudinho, não é? Organizava a casa mental, as emoções dele, botavam fluidos bons. Ele mal saía de lá, ele era um tipo de pessoa que gostava de brigar, ele gostava de impor os seus pontos de vista, ele ficava magoado com as pessoas, ficava com raiva. Então, era enxugar gelo. Na realidade, os espíritos estavam enxugando gelo. Então ele falou, olha, ele pode vir a casa o quanto ele quiser, mas o tratamento dele, por enquanto, vai ser só esse de 10 passes. Não é isso que a gente precisa entender. É igual para todo mundo? Não. Mas, ao que parece, dependendo do nosso comportamento, nós também temos a nossa cota de passes para ser aplicado em nós mesmos. Quer dizer, ele vai se sentar lá, o médium vai colocar a mão sobre a cabeça dele, mas ele não vai receber, na realidade, a ajuda que ele estava recebendo, mas ele não estava sabendo dar valor. Então, é isso que o Lísias está falando para ele, olha, não é? Você vai ter que entender que a causa dos seus problemas foi o seu comportamento. Você agiu errado na encarnação, você era tremendamente egoísta. Olha, né, a gente também precisa entender, não é proibido ter prazer, claro que não. Todos nós estamos encarnados, o problema é o desequilíbrio, é a gente querer o prazer o tempo todo, não medir as consequências dos nossos atos, é a gente passar por cima de todo mundo para sentir-se bem. Esse é o problema. Então,
O Lísias está avisando para o André Luiz, olha, você tem que entender que o que você fez foi agregar ao seu corpo espiritual pelo seu descuido moral e pelo seu desejo de gozar mais do que os outros, você acabou se, como se diz, destrambelhando. A palavra é essa. Você se desequilibrou a tal ponto que o seu corpo realmente não resistiu a tanto desequilíbrio, a tanta descompensação. Então, no livro, quem estiver interessado em ler, no capítulo Missionário da Luz, capítulo 19, o caso de passe pela 10ª vez, não é? Por quê? E outra coisa também, lembrando dos passes, no livro Nos Domínios da Mediunidade, no capítulo 17, que André Luiz vai falar sobre os passes, existe também aquela questão da tensão favorável que o paciente deve se colocar, porque ele precisa confiar, não é, no trabalho da espiritualidade. Ele precisa ter fé, porque fé, a gente já viu aqui, que é fidelidade. É a palavra hebraica emuná, que significa fidelidade. É a gente ser fiel, a gente ter confiança no trabalho da espiritualidade superior. Então, o André Luiz aqui, ele também vai precisar desenvolver essa confiança nos amigos espirituais, para que ele possa realmente se ajudar, saber domar as suas más inclinações, os seus maus sentimentos, as suas emoções desequilibradas, começar a aprender que ele não é o rei do mundo, que o universo não vive em volta dele, para ele, só para ele, e isso é um aprendizado para todos nós também. E o Lísias continua na sua conversa. A carne terrestre, onde abusamos, é também o campo bendito onde conseguimos realizar frutuosos labores de cura radical. Se a gente faliu no corpo, é no corpo que a gente precisa reajustar as nossas emoções. Por isso, a evolução verdadeira, ela se dá no corpo. Por mais que a gente aprenda no mundo espiritual, como o Dr. André Luiz, ele vai aprender muito, mas ele vai precisar reencarnar, porque ele precisa praticar tudo que ele aprendeu, para ver se realmente ele aprendeu. Não é assim que acontece na escola tradicional? Você estuda uma matéria e depois você é colocado para fazer a prova sobre aquela matéria, para ver o que você conseguiu assimilar daquele conteúdo. A Terra não é a nossa escola bendita de evolução? Então, a gente precisa reencarnar na Terra para provar para nós mesmos, como a gente sempre conversa aqui, não é provar para Deus, nem para Jesus, nem para o nosso anjo da guarda, que eles nos conhecem como a palma da mão deles. Então, nós precisamos nos conhecer. Então, a gente vai ter que, como o Lísias está dizendo para o André Luiz, a cura verdadeira, a cura radical, aquela, definitiva, ela vai ser feita no corpo. Então, por mais que o doutor André Luiz aprenda no mundo espiritual, e com certeza aprendeu novos valores, novos comportamentos, ele vai precisar reencarnar também, não é? Numa nova oportunidade para poder recuperar aquelas lições e para mostrar para ele mesmo que agora ele aprendeu. E conosco vai acontecer a mesma coisa. Vamos desencarnar e voltaremos novamente para a escola Terra, encarnados num outro corpo, para ver se realmente conseguimos fixar o conteúdo que Jesus veio nos ensinar, que o principal, como ele diz, resumidamente, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Sobre isso que a Teresa falou, no Livro dos Espíritos, a necessidade de encarnar, no Livro dos Espíritos, na pergunta de número 230, Allan Kardec pergunta assim, é o capítulo da vida espírita, pergunta 230. Na erraticidade, o espírito progride? Pode, os espíritos respondem,
pode melhorar-se muito. Tais sejam a vontade e o desejo que tenha de consegui-lo. Então, é aquilo que o Lísias está falando para ele. Você vai se sentir bem, mais jovem, como nos melhores tempos da juventude, porque eles sabem que ele vai ter vontade de aprender. Eles conhecem, não é? E continua a resposta. Todavia, na existência corporal é que põe em prática as ideias que adquiriu. Então, no plano espiritual, sim, nós vamos melhorar muito de acordo com a nossa vontade, porque daqui a pouco, na obra Nosso Lar, nós vamos ver um caso oposto de uma irmã que ela pede alguma coisa, mas não tem trabalho. Aquele ditado antigo, Tereza, terra do bom homem, que ele não trabalha, não come, é mais ou menos assim, no plano espiritual. A minha avó falava isso, que sua lá em avó, Portugal... Dona Ritinha, falava isso. Lá em Portugal ela foi criada assim, quem não trabalha não come. Né? Então, essa é a pergunta 230. Mas na pergunta 132, do capítulo 2, né, da encarnação dos espíritos, está o título assim, Objetivo da encarnação. Kardec pergunta, qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Para que encarna, né? A resposta é a seguinte, Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Olha o verbo que os espíritos usaram, impõe, tem que encarnar. Ah, mas eu não quero, tem que encarnar. Então, quando um filho reclamar para a mãe que não pediu para nascer, ou você responde que realmente não pediu e implorou, ou você responde para a sua conversa com Deus, porque é Ele que impõe, não é? Então a resposta continua. Para uns é expiação, para outros missão. Claro, cada caso é um caso. Mas para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Então tem que encarnar. Uma coisa é o aprendizado, outra coisa é a provar que o que você aprendeu realmente está inserido em você. Aprendeu mesmo. Mas tem que provar para quem? Para nós mesmos. Né? Os espíritos sabem, só abrindo mais um parênteses, sabem, os espíritos superiores, os mais sábios, sabem se ele vai errar, se nós vamos errar ou não. Quem não sabe somos nós. Nós é que temos que aprender com o erro, né? Isso. Então, está bem claro aqui, no Livro dos Espíritos, está bem objetivo da necessidade de encarnar. A evolução real é no corpo, a real. É aquela que nos modifica realmente, que prova para nós realmente a nossa mudança mental, mudança moral. Então, o doutor André Luiz, ele está recebendo, assim, vamos dizer assim, uma descarga de novos conceitos. E ele vai ser um bom aluno, o Lísias já está fazendo essa previsão, ele realmente vai ser um bom aluno e, acima de tudo, vai ter prazer em nos transmitir todo esse aprendizado. E aí, graças a Deus, a gente vê que ele já está... Quando ele se propõe a trazer para nós toda a realidade do mundo espiritual, ele já está demonstrando que ele está aprendendo em valorizar, não é? O próximo. Ele já não está pensando só nele mesmo, ele está pensando em todos nós, vamos dizer assim, seus irmãos terráqueos, que estamos precisando de saber melhor sobre a vida espiritual para poder melhorar a nossa vida enquanto encarnados, porque vai depender do nosso comportamento atual a nossa situação futura. Então, vamos nos despedir agora, meus caros ouvintes, e até uma próxima vez. Que Deus abençoe a todos vocês e os seus lares. Obrigado pela atenção, pela paciência, e que Jesus continue nos abençoando. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio.